Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, em parceria com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. Eu estou chegando com o prosseguimento do nosso projeto pedagógico campeão, que visa a sua qualificação para que você realmente fique competitivo e consiga êxito nos seus desafios. Hoje a gente vai falar sobre o processo de formação histórica de Portugal. Esse assunto é fundamental para que nós possamos compreender a expansão marítima e comercial, também conhecida como grandes navegações. Afinal de contas, Portugal foi o pioneiro nesse processo, mas é de fundamental importância que nós possamos conhecer as origens desse pioneirismo português. E esse pioneirismo só pôde ser alcançado graças à precoce centralização política que aconteceu naquele país. Portugal se tornou um dos primeiros estados nacionais modernos da Europa. E esse processo é explicado historicamente. Por isso, eu quero que você preste muita atenção nessa nossa aula sobre a formação de Portugal. De antemão, já gostaria de deixar aqui o convite para você se inscrever no nosso canal Mestres da História, que neste ano iremos com uma nova temporada de videoaulas que possam realmente potencializar a sua aprendizagem. Então não se esqueça, hein? Já vai se inscrevendo no nosso canal, não se esqueça também de acionar o sininho. Toca a campainha aí das notificações que toda semana você vai receber atualizações do nosso conteúdo aqui no YouTube. Isto posto, então, meus nobres, vamos para a nossa aula. Vamos começar falando, então, sobre as origens históricas de Portugal. Portugal, que é um país localizado na Península Ibérica, juntamente com a Espanha. Mas qual é a origem histórica de Portugal? Bem, pessoal, a Península Ibérica durante muito tempo fez parte do Império Romano. O Império Romano que chegou a ser o maior império ali do Ocidente durante um bom tempo, né? O Império Romano, que começou lá por volta do século I, se estendeu até o século V depois de Cristo. Depois vieram as invasões bárbaras que acabaram causando o esfacelamento do Império Romano e o surgimento de diversos reinos bárbaros. Pois bem, essa região da Península Ibérica conheceu o surgimento do reino dos visigodos, um dos muitos povos bárbaros que invadiram o território do Império Romano e deram origem a uma série de reinados, a maior parte deles de duração efêmera. Pois bem, a seguir eu trago para você uma série de mapas que mostram o processo de formação histórica de Portugal e também da Espanha. Então, esse reino visigodo acabou sendo invadido por forças provenientes do norte da África. Quem que eram essas forças militares? Eram os mouros, que acabaram conquistando a Península Ibérica no século VIII, por volta de 711, as tropas berberes, lideradas pelo general Tariq, acabaram dominando a região, destruindo o reino visigodo e implantando o califado de Córdoba. Então, vamos analisar aqui com atenção alguns mapas que o tio Ed traz para ilustrar essa aula. No século XI, nós temos aqui a Península Ibérica, dividida ao norte, formada pelos reinos cristãos, que vão fazer a resistência a essa presença muçulmana na Península Ibérica. Ao norte, então, nós temos os reinos de Leão, Castela, Navarra, Aragão, e mais ao sul estava o Califado de Córdoba, ou a parte do território dominado pelos muçulmanos. No século XII, nós temos um aumento da área controlada pelos reinos católicos. O que proporcionou esse crescimento dessa área controlada pelos reinos cristãos? Justamente um processo histórico conhecido como Reconquista. O que foram as guerras de Reconquista, professor? Foi um conjunto de batalhas envolvendo cristãos
contra muçulmanos pela posse da Península Ibérica. Portanto, o processo de reconquista da Península Ibérica se deu ao longo dos séculos XI, XII, XIII, XIV e XV em relação à Espanha. Afinal de contas, o processo de consolidação da centralização política espanhola só se deu em 1492, com a definitiva expulsão dos muçulmanos daquele país. Século XIII, você vê aqui embaixo no mapinha, nós temos o crescimento das áreas dominadas pelos reinos cristãos. Inclusive, pessoal, no século XI surge o condado portucalense, no século XII já temos aqui o reino de Portugal, que gradativamente vai crescendo, vai estendendo as suas fronteiras. Veja que no século XV, o reino de Portugal já praticamente com a mesma configuração territorial que possui até os dias de hoje. Mas vamos lá, Península Ibérica. Quando falamos em Península Ibérica, estamos falando aqui no território que compreende esses dois países europeus, Portugal e Espanha. Ao longo dos séculos V e VI, nós tivemos a conversão do cristianismo. Os povos provenientes desse território, os povos que habitavam a Península Ibérica, são convertidos ao cristianismo ao longo dos séculos V e VI, numa época em que já nós temos o processo de desagregação do Império Romano do Ocidente e a formação dos reinos bárbaros, inclusive com a formação do reino visigodo na região. No século VIII, nós temos a invasão muçulmana, a conquista muçulmana. Até citei a data, 711, que é a conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos, que ficaram lá durante um bom tempo. O domínio muçulmano, para os senhores terem uma ideia, se estendeu até o século XV. Portanto, até o século XV, nós temos uma importante presença muçulmana lá na Península Ibérica. Então, ao longo desse período que tivemos essa predominância muçulmana na Península Ibérica, alternamos períodos de paz, relações pacíficas entre os habitantes da península e os conquistadores islâmicos, e tivemos também épocas em que ocorreram uma série de confrontos militares. Perfeito? Entenda aí que ao longo desse processo de domínio muçulmano na Península Ibérica, que vai do século VIII até o século XV, nós vamos alternar períodos pacíficos e períodos conflituosos. Aí vai desembocar justamente na chamada Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquistas, mais uma vez, eu friso para vocês, que foi um conjunto de batalhas envolvendo cristãos dos reinos do norte da península contra os muçulmanos, contra o Califado de Córdoba. Esse processo é que vai dar origem ao surgimento histórico de dois países na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Mais um mapinha para ilustrar muito bem o que eu estou falando para vocês. Olha aqui no mapa, pessoal. Na porção norte do território, nós tínhamos os reinos cristãos, o reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Navarra, o reino de Aragão e também o condado da Catalunha. Surgiu no século XI o condado portucalense, a partir de uma doação feita pelo rei de Leão para um nobre francês que participava daquele conjunto de batalhas. Como é que se chamou mesmo esse conjunto de batalhas? Reconquista. Então você está vendo aqui, ó, de azul aqui no mapa, de um azul de um tom mais escuro, são os reinos cristãos. E aqui de amarelo estão a área dominada, estão as áreas dominadas pelos muçulmanos, a chamada Al-Andalus, o Califado de Córdoba, melhor dizendo. Então a Guerra de Reconquista envolveu, portanto, cristãos contra
muçulmanos. Um assunto que provavelmente você tenha estudado, já tenha acompanhado, foram as cruzadas, aquelas expedições militares patrocinadas pela Igreja Católica, que tinham como objetivo principal reconquistar a Terra Santa para os cristãos. A Terra Santa, Jerusalém, que estava nas mãos dos muçulmanos. Então, esse conjunto de batalhas que começou lá no século XI, o que dá para a gente perceber aqui? Que a Guerra de Reconquista é um prolongamento das cruzadas, é uma extensão das cruzadas. A Guerra de Reconquista pode ser considerado um movimento cruzadístico também, porque vai ter os mesmos personagens, os mesmos envolvidos. Ou seja, de um lado os cristãos, de outro lado os muçulmanos. A Guerra da Reconquista também simboliza a retomada dos territórios ocupados na Europa. Na Europa, os muçulmanos estenderam seus domínios sobre a Península Ibérica. Eles quiseram até prolongar os seus domínios na Europa. Mas, como vocês bem sabem, eles foram detidos na batalha por Carlos Martel, Batalha de Poitiers. Na Batalha de Poitiers, os muçulmanos foram detidos por Carlos Martel. Muito bem. Olha só, os reinos católicos estavam no norte da península, ao passo que na maior porção do território estava Al-Andalus, ou Califado de Córdoba. Está aqui, ó, mais uma vez, os mapinhas para a gente ilustrar muito bem isso. Na parte norte do território, os reinos cristãos, na resistência. E na maior parte do território, a princípio, estava o Andaluz, o Califado de Córdoba, o domínio muçulmano, que gradativamente, observe com atenção aos mapas, gradativamente nós vamos tendo um avanço do domínio cristão sobre a Península Ibérica, até a expulsão definitiva dos muçulmanos da região. Mas o que nos interessa nesta aula, basicamente, é o Condado Portucalense, pessoal, que é a origem histórica do Reino de Portugal. Então, o Condado Portucalense era ligado ao Reino de Leão. O Reino de Leão, como mostramos anteriormente, era um dos reinos cristãos localizados ao norte da península. Então, nessa Guerra de Reconquista, o Reino de Leão era um dos protagonistas. E um nobre francês chamado Henrique de Borgonha participa da Guerra de Reconquista e recebe como prêmio do Rei de Leão a posse do Condado Portucalense. Portanto, Henrique de Borgonha era um vassalo do rei de Leão, isso no século XI. A autonomia do Condado Portucalense ocorre no século XII, 1139, com Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques vai promover a independência do Condado Portucalense em relação ao Reino de Leão. Por essa razão, Dom Afonso Henriques é considerado o primeiro rei. Muito bem, mais um mapinha aqui para a gente ilustrar esse processo de formação de Portugal. Então, começa com o Condado Portucalense, ligado ao Reino de Leão. Posteriormente, a autonomia desse condado, com o surgimento do Reino de Portugal, 1139. Isso já no século XII, perfeito? No século seguinte, a expansão territorial, com o domínio de novos territórios mais ao sul da Península Ibérica. Esse é o processo de formação do Reino de Portugal, que vai se dar durante a chamada Dinastia de Borgonha, que durou mais de 2 séculos. Teve mais de 2 séculos de domínio lá no Reino de Portugal. E como nós mostramos nos mapas verificados agora há pouco,
houve uma expansão desse território. Essa expansão territorial foi alcançada basicamente através de lutas militares, através da Guerra de Reconquista. Os reis da dinastia de Borgonha também foram responsáveis pela organização interna do reino e pelo desenvolvimento das atividades marítimo-comerciais. Então, atividades ligadas à pesca, ao corso, à navegação, contribuíram para que Portugal, posteriormente, fosse um grande protagonista no processo histórico conhecido como expansão marítima e comercial, vulgarmente chamado também de grandes navegações. Então não é à toa que Portugal acabou se tornando personagem principal nesse cenário das grandes navegações. Porque Portugal teve uma centralização política precoce, Portugal tinha uma experiência náutica, Portugal teve avanços náuticos que proporcionaram isso. E esse processo foi gradativo. Ao longo da dinastia de Borgonha, que se estendeu por mais de 2 séculos, foi se consolidando as fronteiras internas de Portugal e foram se consolidando também atividades marítimas e comerciais. Aí a gente vai ter um outro processo histórico também muito importante, conhecido como Revolução de Avis. Atenção, pessoal, a Revolução de Avis foi fundamental para a consolidação do processo de centralização política de Portugal. E, afinal de contas, o que foi a Revolução de Avis? Foi um processo histórico ocorrido em Portugal entre os anos de 1383 e 1385. Esse processo histórico teve início no ano em que ocorreu a morte do rei Dom Fernando. A morte do rei Dom Fernando representou o fim do domínio da dinastia de Borgonha em Portugal. E representou também uma ameaça, uma vez que a herdeira do trono, a filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, era casada com o rei de Castela. Portanto, a autonomia portuguesa ficou em jogo com o fim da dinastia Borgonha, com a morte do rei Dom Fernando no ano de 1383. Para que Portugal não acabasse caindo nas mãos de Castela e perdesse toda a sua autonomia, a sua independência política, acabou acontecendo esse processo histórico conhecido como Revolução de Avis, que uniu diversas classes sociais em Portugal, diversos setores da sociedade portuguesa uniram-se para manter a autonomia política do país. Comerciantes, banqueiros, a arraia miúda, ou seja, as classes populares, uniram-se para manter a independência, para preservarem a independência de Portugal. E foi mantida a autonomia portuguesa com a vitória na Batalha de Aljubarrota, de 1385, representando a ascensão de Dom João, mestre de Avis. Então nós temos aqui o início da chamada Dinastia de Avis. Entendeu agora a relação, por que o nome desse processo histórico revolucionário em Portugal, que garantiu a preservação da autonomia política portuguesa, se chamou Revolução de Avis? Porque ao final desse processo político, que uniu diferentes setores da sociedade portuguesa, nós tivemos a ascensão de uma nova dinastia que vai reinar Portugal por um bom tempo. É a dinastia de Avis. E é justamente essa dinastia de Avis que vai consolidar o processo de desenvolvimento náutico. É essa dinastia que vai garantir a Portugal a proeminência na expansão marítima e comercial. Aí está o nosso amigo Dom João, mestre de Avis.
inaugurando uma nova dinastia que mantém, consolida, que fundamenta a centralização política portuguesa e que vai contribuir para acelerar um processo importante, conhecido como expansão marítimo-comercial. Beleza? Então é importante entender que a Revolução de Avis foi fundamental para a manutenção da autonomia portuguesa, para a consolidação do processo de centralização política. Portugal se torna o primeiro Estado nacional moderno da Europa. Isso está vendo lá, século XIV ainda, meu amigo. E isso é um fator fundamental para que Portugal fosse o quê? O pioneiro no processo das grandes navegações. É isso aí, pessoal. Nessa aula, então, falamos sobre o processo de formação histórica de Portugal, que é um assunto fundamental, é um pré-requisito para você entender a expansão marítima e comercial daquele país. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, deixa os comentários aqui, eventuais dúvidas da aula, sugestões, críticas. Interaja conosco aqui no canal Mestres da História. Um grande abraço e até a próxima. Clique lá